Irmãos, para a gente concluir essa etapa que eu chamei, né, de estrutura do sistema de som, tá? Seria uma base bem simplista, né? Apenas a gente compartilhando um pouquinho da nossa vivência, um pouquinho daquilo que é importante a gente trazer para o nosso dia a dia, né, na operação e instalação de som nas nossas casas de oração, tá? Para a gente finalizar essa primeira etapa, né, uma dica que eu considero uma dica de ouro, né? Se você não instalou, não testou, usou, operou, viu, ouviu, irmão, não critica, tá? Não fale mal de nenhuma forma de fazer, de executar, né? De instalar, de operar, tá? Aquela que você nunca vivenciou, tá? Porque a gente nunca sabe tudo, né? Se funciona melhor ou pior, né, que o seu, talvez não seja por qualidade, e sim por conhecimento ou habilidade, tá, irmão? Às vezes o seu som é igual ao de uma outra igreja, mas às vezes o irmão sabe operar melhor do que o outro irmão, né? Quando a gente pega, por exemplo, dois lutadores de artes marciais, né? A gente de repente tem alguns ali que tem um dan maior do que o outro, porque tem mais experiência, tem mais tempo de treino, tem mais tempo de vivência, né? Ou seja, já detém mais conhecimento, mais habilidade, né? Então, assim também é o irmão que opera o som. Às vezes o irmão já está trabalhando há 10 anos e aquele outro irmão ali, de repente, está 6 meses treinando no som. Né? De repente, não deram para ele a liberdade de fazer ajuste, de testar. Ou, de repente, é aquele irmão que serve a Deus, né? Naquela dificuldade, ele tem vontade de servir a Deus, mas às vezes a carga de horário de trabalho, a função que exerce, né? Não é o irmão que consegue se dedicar, né, a se empenhar e buscar mais conhecimento. Às vezes até tem vontade, irmão, mas às vezes não consegue, tá? Às vezes é diferente do seu dia a dia, tá? Às vezes o irmão pode até estar julgando, poxa, mas o irmão lá não tem tempo de assistir um vídeo, irmão. Às vezes ele tem lá um parente em casa acamado, de repente ele tem alguém com problema de saúde, um filho especial, tá? Às vezes é um irmão que está, de repente, fazendo uma faculdade, percebe, irmãos? Então a gente não consegue, às vezes, entender a realidade do outro, então a gente não pode cobrar, julgar, tá? Então isso é humildade, né? Seja humilde, né? Peça para ver, converse, né? Ah, ah, com quem fez ou faz, opera melhor do que você, né? Que tem mais experiência, né? Seja humilde, irmão. Se foi numa igreja, tem alguém operando um som que ficou melhor do que o seu, que o da sua igreja, né? O equipamento é melhor, é parecido, o resultado é diferente, né? Então, se é melhor que o seu, fala com o irmão, irmão, pode me dar umas dicas, irmão? Ficou tão bom o som de vocês. É bem parecido do nosso lá, mas o seu é tão bom, irmão. Não consegue me dar umas dicas, né? Conversa com o irmão, faz amizade, né? Aí assim a gente começa a crescer, né? Não se frustre, tá, irmão? Caso o irmão não explicar bem o que você gostaria, não julgue, não critique o irmão, tá? Talvez ele seja um ótimo profissional, um excelente operador, mas às vezes o irmão não é professor, instrutor, né? Ele passa o que aprendeu da forma que aprendeu, tá? Às vezes ele não é um irmão que tem a habilidade de instruir, né? Ele não tem a habilidade de ensinar, né? De repente, às vezes o irmão chega no término de um culto e pede umas dicas para o irmão, e às vezes o irmão ele está já atrasado para o trabalho dele, né? Ele vai pegar no turno dele, né? E, então, irmão, às vezes a esposa está esperando lá já na porta, no estacionamento, né? Às vezes o neném, o filho, a criança, né? O pai, a mãe, às vezes tem alguma necessidade, não pode esperar, né? Então a gente às vezes não pode, né, irmão? Cobrar às vezes uma atenção do irmão, né? Porque às vezes o irmão às vezes não pode, às vezes, te dar aquele tempo que às vezes você necessita naquele dia, né? De repente, se o irmão tiver muito corrido, né? Mas foi aquele irmão que esboça, né? Uma simpatia, né? Aquele irmão que veio, te cumprimentou com aquele sorriso e
aí você sabe que é um irmão que às vezes ele gosta de gente, né? Pega o contato dele, troca telefone, irmão, posso te ligar depois? Irmão, às vezes dá uma dica, né? Às vezes de repente vai num culto de semana, às vezes chega um pouquinho antes, né? Junto com o irmão, quando o irmão tá ligando, testando o som, né? Então tudo são formas, irmão, da gente crescer e aprender mais, tá? Né? Então, Provérbios 8, do 1 ao 4, né? Escutem, a sabedoria está gritando, a compreensão está chamando em voz alta, a sabedoria está no alto dos morros, na beira da estrada, nas encruzilhadas dos caminhos, está na cidade, perto dos portões, gritando, estou falando com todos vocês e faço um pedido a todos os moradores da terra. A sabedoria, irmão, né, em Provérbios ali, está gritando para que as pessoas ouçam ela. Né? Então, às vezes, irmão, a gente não detém o conhecimento, né, que de repente vai levar a sabedoria em alguma área, porque às vezes a gente não procura. Né? Às vezes a gente tem irmãos que estão nos grupos ensinando, compartilhando, né? E a gente não tem irmandade dando ouvido. Né? Então, esse é um problema. Né, irmão? Então, procure o conhecimento, procure a sabedoria, assim como Salomão ensina. Né? A gente tem que procurar todas essas coisas, né, como se a nossa vida dependesse disso. Então, isso é importante. Né? A gente vai estar entregando para Deus, né, o nosso melhor. Escute os sábios e procure entender o que eles ensinam. Sim, peça sabedoria, grite pedindo entendimento. Procure essas coisas como se procurasse prata ou um tesouro escondido. Irmãos, hoje a gente tem uma porção de conteúdos disponíveis, né, nos meios de comunicação, né, YouTube, plataformas de cursos, né, muitos conteúdos gratuitos, a gente tem livros, né, a gente tem os irmãos compartilhando coisas bem legais, às vezes nos grupos, né. Então, irmãos, para a gente às vezes aprender um pouquinho melhor, né, sobre som, sobre como operar, como dimensionar, como corrigir, tá? Isso vai depender muito do nosso empenho, né? Então, primeiramente a gente tem que pedir a sabedoria, o conhecimento para Deus, Deus abrir a mente e a gente conseguir entender como essas coisas funcionam, né, irmão? Som a gente não vê, então é uma coisa que às vezes ela depende de uma coisa abstrata, né? Às vezes tem pessoas que conseguem resolver problemas porque conseguem enxergar o que ninguém vê, né? Seria uma coisa mais de percepção, né? É imaginário, né? Então tem soluções que a gente encontra porque a gente conseguiu enxergar no imaginário e não no físico, né? Então assim são problemas eletrônicos, né, irmão? A gente dentro do som é importante a gente conhecer um pouquinho, né, de elétrica, de eletrônica, todo, né, aquilo que compõe o som, né, toda a base, né, do que precisa um técnico, um operador de som para fazer alguns procedimentos. Aqui, irmão, a gente compartilhou algum conhecimento, né, algumas dicas, né, que eu acredito que vai ser válido para os irmãos, tá? Tem alguns outros PDFs ali que a gente editou com algumas outras finalidades, né, irmãos? E a gente vai estar compartilhando para vocês, né, com foco em outros assuntos, tá bom? Esse conteúdo eu acredito que seria a base para que a gente consiga entender os próximos vídeos, tá, irmãos? Aqui a gente não é o dono da verdade, tá? Como eu falei para os irmãos, qualquer coisa que a gente fizer relacionada a som vai dar resultado, seja bom, seja ruim. Alguns conseguem resultados melhores, outros piores, tá? Mas não quer dizer que alguém é maior do que ninguém, tá? Um maior que o outro, tá? Todos nós estamos aqui no intuito de servir a Deus da melhor forma possível, apresentando a Deus, né, a nossa mão de obra, né, a nossa dedicação como oferta a Deus, né? Então acho que esse é o pensamento que a gente tem que ter, tá? Na medida, né, irmão, que algum irmão discordar de uma posição, pode chamar irmão também aqui no particular, né? A gente conversa, pode discutir alguns assuntos, de repente que até vai agregar
né, naquilo que a gente tem compartilhado. A gente nunca sabe de tudo, né? Todos nós temos vivências diferentes, né? Então, como eu falei, alguém que trabalha com áudio pode não ter a vivência de um outro que trabalha numa outra área, né? Então, de repente, alguma colocação que eu fiz ou que o outro irmão fez e que tem alguma divergência, né, não pode estar muito relacionada não com o certo ou com o errado, mas sim com a vivência, né? Então, na medida do possível, né, algumas soluções que eu vou criar, né, e apresentar, elas vão estar mais embasadas na minha vivência, né, naquilo que eu faço. Talvez um outro irmão que trabalha com uma outra área, né, dentro de um outro segmento, ele vai ter resultados bons e assertivos, tanto quanto aqueles que eu tenho tido, ou até melhores, né? Porque às vezes a experiência do irmão, a prática, a habilidade, o tempo, né? Às vezes o conhecimento que aquele irmão detém, né? Faz com que ele consiga ser mais profundo do que eu, percebe? Então, basicamente é isso, irmãos, né? Fica com Deus. Foi um prazer compartilhar com os irmãos um pouquinho desse conteúdo, tá? Assim que Deus preparar, a gente parte para gravar mais algum conteúdo, tá bom? Deus abençoe a todos, até!